Olá, queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Então eu já quero convidar você a se inscrever aqui no canal, curta, né? Coloca aí, ativa as notificações para todas as vezes que nós subimos aí um novo vídeo, você ser notificado, tá bom? E acompanhar conosco. Compartilha também, se você tiver alguma dúvida, comenta. Nós estamos vivendo uma série de mensagens aqui no canal. Essa semana estamos falando sobre 5 chaves para um ano com propósito. Então hoje nós encerramos essa semana, essa série, e onde nós vamos falar da quinta chave, que é a disciplina. Então nós estamos falando sobre Filipenses capítulo 3, hoje nós vamos falar sobre o versículo 15 e vamos falar sobre a disciplina, uma chave importantíssima para que 2022 seja um ano com propósito na sua vida. Amém? Então, recapitulando aqui rapidamente, no primeiro dia nós falamos sobre a insatisfação. Os vídeos estão todos aqui numa playlist, você pode estar acompanhando. Então falamos sobre a insatisfação, que é a sede, o desejo por mais de Deus. Você nunca deve estar satisfeito com a vida cristã, você sempre deve buscar mais, tá bom? Muito mais, mergulhe mais. Se você ora, ore mais. Se você busca, busque mais. Se você tem tido experiências com Deus, busque ter mais. Então, não se satisfaça, busque sempre ser cheio de mais de Deus, tá bom? Então, segundo dia nós falamos sobre a devoção, a importância, né, de sermos devotos ao Senhor, de colocarmos Deus em primeiro lugar. A devoção está ligada diretamente a colocar Deus em primeiro lugar, a buscar o reino em primeiro lugar. Então essa foi a mensagem do segundo dia. No terceiro dia falamos sobre a direção, né? Porque aqueles que são controlados pelas suas emoções, eles vivem perdidos, mas os que são cristãos, os que vivem a palavra, eles ouvem a voz do Senhor e seguem aquela direção. Então a primeira chave foi a insatisfação, a segunda foi a devoção, a terceira foi a direção e a quarta chave foi a determinação. Então, o cristão verdadeiro prossegue para o alvo. Ele é determinado naquilo que o Senhor lhe propôs. E hoje nós vamos falar da quinta chave. Curta aí, né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha, ative as notificações. E hoje a quinta chave é a disciplina. A quinta chave para um ano com propósito. Lá no versículo 15 de Filipenses 3, carta aos Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Ou seja, nós precisamos confiar na palavra do Senhor e ter maturidade, desenvolver uma maturidade, porque disciplina está ligado diretamente à maturidade. Se formos imaturos na vida com Deus, na vida cristã, então não teremos disciplina. Uma pessoa imatura é uma pessoa indisciplinada, é uma pessoa rebelde, aquela que sabe o que tem que fazer, porém ela não faz. Então a disciplina está ligada diretamente à maturidade. Por isso que nós viemos caminhando nas chaves, que é a insatisfação, o desejo por mais de Deus, a devoção, a direção, a determinação, e finalizamos com disciplina. Porque a disciplina é uma peça importante que é desenvolvida através da maturidade. Quanto mais próximo de Deus você estiver, quanto mais de Deus você desejar, mais maduro você será, ao ponto de ser disciplinado na sua vida cristã. O apóstolo Paulo é claro quando ele diz: devemos ver as coisas dessa forma. Uma pessoa imatura, ou uma pessoa rebelde, uma pessoa que não tem disciplina, ela não enxerga as coisas como são, ela enxerga as coisas como ela é. Então ela não consegue aceitar, ela não consegue entender: ó, fulano, isso aqui é desse jeito. Não, mas eu enxergo de outra maneira. Quer dizer, ela não aceita as coisas como elas são. E as coisas de Deus, elas precisam ter disciplinas. Nós precisamos, o apóstolo Paulo está dizendo, devemos ver as coisas como dessa forma. Se o Senhor age dessa maneira, se o Senhor opera dessa maneira, se é isso que o Senhor está dizendo, então é assim que será. Nós não podemos... hoje nós vivemos uma época, por exemplo, que fala muito de política. Estamos vendo aí o país, uma divisão política, o mundo, na verdade, e fala-se muito sobre democracia. E às vezes nós queremos transferir a democracia para a nossa vida cristã, e nós queremos negociar com Deus.
Nós queremos sentar numa mesa com Deus como se tivéssemos cabeça para isso, como se tivéssemos condições para isso, e queremos negociar com Deus. Olha, Senhor, o senhor cede aqui, eu cedo ali. Olha, Deus, é assim, mas não é bem assim. E eu quero dizer para você algo, e que isso fique claro dentro do seu coração, para que você não venha viver uma vida de engano, para que você não venha viver um falso evangelho, um falso cristianismo. Deus não é Deus de democracia. Não há democracia no reino de Deus. Deus não negocia os seus princípios. Ele estabelece-os e nós temos que enxergar, devemos ver as coisas dessa forma. Nós devemos colocar isso no nosso coração. Nós devemos enxergar as coisas de Deus como elas verdadeiramente são. E aceitá-las na nossa vida, e compreendê-las, e nos colocar diante dele e dizer: Senhor, eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto, meu Pai, a viver o teu propósito. Eu estou disposto a viver da maneira que o Senhor tem para a minha vida. Então que o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa me conduzir, e então eu terei disciplina nas coisas do Senhor. Então você precisa ser maduro ao ponto de aceitar aquilo que Deus tem para você. Você precisa ser maduro ao ponto de entender que Deus não vai negociar. Por isso nós temos por pai Abraão, um homem que Deus deu para ele uma palavra, Deus lhe deu uma direção e ele simplesmente acatou sem questionar, ainda que aquilo, naquele momento, talvez seria loucura. Porque ele lutou tanto, a promessa veio sobre a vida dele, Deus lhe deu o filho, então Deus lhe pede o filho novamente. E então Abraão tinha maturidade suficiente, como diz no livro de Hebreus, que ele acreditava que ainda que ele sacrificasse o seu filho, Deus o traria de volta das cinzas. Então coloque isso dentro do seu coração. Guarde isso dentro do seu coração. Deus não negocia. Você precisa enxergar as coisas como elas são no reino de Deus. Você precisa entender que o Senhor é soberano e que a última palavra vem dele. E ele não vai perguntar para você o que deve ou não fazer. É você que precisa se submeter, como diz no livro de Pedro, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte em tempo oportuno. Então humilhar sugere se submeter. Então nós devemos colocar a nossa vida em submissão ao Senhor. Então nós temos que ter disciplina, não devemos ser rebeldes de dura cerviz, que não nos prostramos diante da vontade, diante do querer perfeito de Deus. Nós devemos entender e aceitar a sua vontade. O Senhor Jesus, quando chamou Pedro, primeiro ele deu para Pedro uma pesca maravilhosa. Primeiro ele dá para Pedro uma pesca maravilhosa. E quando ele entrega para Pedro aquela pesca, ele diz: agora você deixa tudo e você vem me seguir. E foi exatamente o que Pedro fez. Então, Deus sempre vai chamar você a abrir mão de algo, e principalmente abrir mão da sua própria vontade. Deixar de ser o seu próprio Deus para servir o Deus verdadeiro. Deixar de seguir a sua própria vontade para seguir a vontade daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é justo. Então você precisa ter disciplina na sua vida cristã, porque senão você será um crente rebelde durante toda a sua vida, enganando a si mesmo e não ao Senhor. Então nós encerramos essa nossa série de vídeos, as 5 chaves para um ano com propósito. Nós encerramos essa série falando sobre disciplina, falando sobre a insatisfação, que você nunca deve estar satisfeito com a sua vida cristã. Você sempre deve buscar mais e mais de Deus para você. Você deve ser um devoto de Deus. A devoção é a segunda chave. A terceira chave é a direção. Você não deve viver perdido. Você precisa ouvir a voz de Deus e acatar e seguir aquela direção. E a quarta chave, falamos sobre a determinação. Você não pode desistir. Você precisa ser determinado naquilo que o Senhor apontou para você, a direção que Deus te deu. E você precisa, para encerrar, falar a quinta chave, a disciplina. Você precisa ter disciplina na sua vida com Deus. Você precisa ser maduro ao ponto de ouvir e acatar, ao ponto de ter disciplina, ao ponto de não desistir, para que você possa, ao final desse ano, dizer: olha, eu vivi, estou vivendo e continuarei vivendo o propósito do Senhor na minha vida. Foi muito bom estar com você nesse período, foi muito bom viver com você essa primeira série de 5 dias, foi tremendo. Eu estou aqui num quarto de oração, né, aqui na casa do meu sogro. Você deve ter ouvido aqui as galinhas, meu sogro cria galinhas, então é uma bênção, um lugar muito tranquilo. Está ouvindo os passarinhos? É um lugar maravilhoso. Então eu venho aqui fazer as minhas orações e aqui eu gravo os vídeos, tá bom? Então é um lugar onde eu separo para ter comunhão com Deus.
onde eu tenho disciplina. Todos os dias eu estou aqui com disciplina na minha vida cristã, né? Com devoção, né? Eu nunca estou satisfeito, estou vivendo experiências com Deus extraordinárias, mas não me satisfaço. Sempre desejo mais do Senhor. Sou um devoto do Senhor. Estou seguindo a direção de Deus, ainda que muita gente não compreenda, ainda que eu mesmo não compreenda. Estou determinado naquilo que Deus colocou no meu coração. Então, assim, com essas 5 chaves, você vai terminar 2022 vivendo o propósito do Senhor na sua vida. Olha que bonito o canto dos passarinhos. Olha que bênção. Que lugar maravilhoso. Então, aprenda a contemplar tudo isso, pois foi criado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Então, seja insatisfeito na sua vida cristã. Nunca se satisfaça, sempre deseje mais. E eu não estou falando de bens, eu não estou falando de uma vida material, eu estou falando de Deus. Sempre deseje mais de Deus. Segunda chave, seja um devoto fervoroso do Senhor. Seja um apaixonado pelo Senhor. Terceira chave, siga a direção do Senhor. Jesus é o caminho, não existe atalhos. Então siga essa direção. Quarta chave, seja determinado naquilo que Deus colocou no seu coração. E a quinta, seja disciplinado. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Se esse vídeo, se essa série fez sentido para você, compartilhe. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe nos grupos, envie aos seus familiares, se inscreva no canal, ative as notificações, curta para que o YouTube entenda por relevante, divulgue para mais pessoas e comente se você tem alguma dúvida. Você pode também estar nos seguindo lá no Instagram, né? Nós temos o Instagram do Movimento Persevere, o meu Instagram pessoal, Golbery Matos 1. Temos também o nosso YouTube, ou aqui no YouTube temos o nosso Facebook do Movimento Persevere. Então siga a gente lá no Instagram, se inscreva no canal e pode também seguir a gente lá no Facebook. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Eu vou colocar também aqui o WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Então, quer entrar em contato com a gente? Fique à vontade. Vou colocar também uma chave Pix, se você quiser contribuir com o Movimento Persevere. Olha, pastor, eu tenho gostado do canal, quero fazer uma contribuição, quero ajudar porque a aumentar os recursos, a comprar uma câmera melhor, aumentar o cenário, melhorar o cenário. Então você pode estar fazendo o Pix, envia pra gente também no WhatsApp. Enfim, nosso objetivo não é esse, mas se você de repente sentir no seu coração de ofertar no Movimento Persevere, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até logo.